pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Réveillon Maldito, do original New Year's Evil, um tipo de filme slasher temático dos anos 80. E eu acho que o filme não tem muito mais descrição além disso, nem tem uma história bonitinha de produção pra falar aqui, nem nada do tipo. Ele foi co-escrito e dirigido por um cara chamado Emmett Alston, que não trabalhou muito mais depois disso, fez uma pá de filme trash e foi isso mesmo. Mas eu acho que a existência de New Year's Evil é mais justificada pela produtora, que é a infame Cannon Group. Acho que eu falei da Cannon aqui na Trasheira no vídeo de Life Force, Força Sinistra, mas é o tipo de produtora que eu falo mais lá no canal secundário. Pra relembrar quem eles são, a Cannon foi uma produtora trash dos anos 80, que ficou mais conhecida, eles focavam mais no gênero de ação bagaceira, mas eles também fizeram todo tipo de filme. O que os caras achavam que dava pra lucrar fazendo, eles faziam. O que significa que muito filme da Cannon foi feito só pra ir na onda do que tava popular no momento. E eu acho que é mais ou menos daí que vem o Réveillon Maldito. O que rolou foi que o John Carpenter fez o Halloween no final dos anos 70. O filme foi um sucesso enorme e praticamente inaugurou essa nova onda de filmes slasher de terror americano que surgiram ali nos anos 80. E a maioria desses, do começo dos anos 80 ali, eram filmes com datas comemorativas. Era Dia dos Namorados, era dia do baile de formatura, o Sexta-feira 13, filme de Natal teve também. E o Réveillon Maldito veio nessa leva, né? É um filme bem picareta que claramente só existe pra tentar tirar uma grana do que estava popular no momento, que era terror slasher e hard rock. Porque o filme tem também essa pegada bem roqueira anos 80. Mas é engraçado que se você parar pra pensar, o filme parece que foi feito por pessoas que não entendiam muito bem nenhum nem outro. Mas isso acaba sendo até um positivo, porque apesar desse filme ser bem trash e bem sem sentido, eu acho que ele tem uma estrutura de trama bem criativa e bem diferente do que você espera de um slasher da época. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês já assistiram Réveillon Maldito, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E seja membro da Trasheira Violenta. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente lança pros membros. Escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, além de também apoiar a gente, que é muito importante, né? E também já vou liberar os spoilers. Sessão Trashback sempre tem spoiler liberado, estejam avisados e vamos nessa! A trama do New Year's Evil se passa na véspera de Ano Novo. Tem essa mulher conhecida como Blaze, que é uma DJ ou apresentadora de TV ou cantora, sei lá. Só sei que ela é famosa no meio da música e ela tá apresentando um programa ao vivo na virada do ano que se chama New Year's Evil, que aparentemente é um show televisionado de umas bandas underground no qual ela recebe ligações do público entre as músicas. Uma das pessoas que liga, porém, é um stalker esquisito, um cara que usa um modificador de voz e que se identifica somente como Evil, ou o mal. Não é um vilão lá muito criativo com o nome dele, né? Mas o que o Zé Maldade diz aqui é que ele vai matar alguém quando der meia-noite. A grande sacada do filme é que o programa está sendo televisionado por todo os Estados Unidos, e eles têm 4 fuso horários diferentes no continente, o que o filme mostra pra gente no começo com várias TVs diferentes lá em cada estado. Então o assassino não vai matar só uma pessoa, ele vai matar alguém de hora em hora toda vez que bate meia-noite em algum ponto do país. E o único jeito da polícia investigar esses assassinatos e tentar descobrir quem é esse cara é com a Blaze continuando o show dela e continuando a receber essas ligações. Então assim, eu acho que é uma trama bem criativa só nessa questão de como ele usa a virada do ano. E é uma estrutura diferente do slasher convencional de assassino perseguindo um grupo de jovens, né? Acho que como esse filme foi feito muito no começo ali dessa leva de filmes slasher, ele ainda não tinha muitos clichês estabelecidos pra seguir em questão de roteiro. O que é bom, né? Porque faz um filme único e com personagens diferentes, pelo menos. Mas acaba tendo seus problemas também, do tipo, a protagonista não faz muita coisa até o final do filme. Ela praticamente só atende ligação e anuncia a banda que vai tocar. A maior caracterização dela é o visual de roqueira, que é um visual legal, uma coisa meio new wave ali, e o fato dela ser uma mãe negligente. Isso pode ser um problema, porque ela fica parecendo uma protagonista meio mala, tu não se importa muito com ela. O filho dela é o ator mais reconhecido pra galera do terror das antigas aqui. E reconhecido mais ou menos ainda, né? Mas é o Grant Kramer, o protagonista de Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. E ele é um personagem bizarro. Ele é um ator e ele é bem negligenciado pela mãe, como eu disse, e isso é bem estabelecido no começo, quando ele tá tentando falar pra ela sobre um papel principal que ele pegou em alguma série de ficção científica e ela não tá prestando atenção em nada que ele tá falando. Curioso esse papel, considerando os Palhaços do Espaço que ele foi fazer depois, né?
Mas aí a direção coloca um enquadramento com ele virado de costas pra mãe, ela desfocada no fundo, que serve pra mostrar bem esse distanciamento que tá rolando ali entre os dois. Chega um ponto no final da trama que a mãe toma um susto com o Grant Kramer no camarim porque ela só esqueceu que ele tava lá. Isso é genial. O lance do filho é que ele claramente tem um tipo de complexo de Édipo ali por causa da mãe que tá constantemente cagando na cabeça dele. Ele chega pra ver a mãe todo arrumadinho, com um buquê de rosas, como se estivesse indo pra um date. Eles se cumprimentam ali com um beijo na boca, que já é esquisito, e isso vai piorando ao longo do filme. Tem toda uma cena que ele corta uma meia calça da mãe e fica cheirando e lambendo a meia calça, coloca na cabeça, e ele começa a andar pelo prédio no backstage do programa usando essa parada. Só que ninguém vê ele e ele nunca faz nada com esse disfarce, se dá pra chamar assim. Ele só tá lá sendo bizarro, e aí isso acaba e ninguém nunca mais menciona que isso rolou. Isso tudo parece ser uma tentativa do filme de colocar o filho como um personagem suspeito. Tem cena dele tomando remédio controlado, tem cena dele tentando avisar a mãe de algo e ela ignorando, tem cena que ele brinca com uma faca ali que é igual a do assassino. O que beleza, é normal pra um filme slasher você ter os seus suspeitos ali dentro do elenco. Mas nesse filme é meio peculiar eles fazerem isso, porque a gente vê a cara do assassino desde o começo, então a gente sabe que não pode ser o filho dela. Quer dizer, isso tudo na real parece ser um grande preparo pro filho virar o próximo assassino. Mas ele ainda tem uma coisa meio diferente aqui que ele deixa um pouco implícito que o filho estava envolvido nesse esquema do assassino o tempo todo. Mas isso eu vou falar mais quando eu for comentar o final do filme. Antes eu quero falar de outro tema importante aqui, que é o rock! Eu acho engraçado, porque esse filme não é sobre nenhum subgênero em específico. Ele parece que pegou tudo que estava popular ali na época, meteu num liquidificador e saiu o que saiu. Porque a Blaze tem vários fãs barra pesada, com um visual de metalheiro clássico, que chegam no lugar causando caos, ameaçando segurança, criando confusão. Bem estereótipo de metalheiro rebelde anos 80. Mas aí quando o show vai começar, a Blaze anuncia como um show de rock new wave, que já é outra proposta. E a partir disso, o público fica mais misto, fica uma coisa meio punk. Se tu olhar pro figurino da galera que tá nesse show, é uma mistura ali de que ninguém faz sentido com ninguém. E esse evento todo só tem duas bandas performando, né? Uma chamada Made in Japan, que é meio punk, e outra que é um hard rock heavy metal mais tradicional. Essa segunda banda se chama Shadow, que gravou só um EP e depois nunca mais fez nada, mas esse EP tem a música tema do filme, né? Que se chama New Year's Evil, que eu acho muito boa. É um riff bem memorável, um refrão grudento, uma coisa bem heavy metal do começo da década ali mesmo, naquela onda do New Wave of British Heavy Metal, bandas tipo Iron Maiden que estavam surgindo. Mas eu ainda acho que essa música fica de um lado um pouco mais leve, vai um pouco mais pro lado do hard rock desse gênero. Mas enfim, a grande questão é que tem muita coisa diferente rolando, parece que os cineastas só misturaram aqui punk rock, New Wave e Heavy Metal e falaram que se foda, é tudo rock, e aí veio esse evento caótico. E esse evento toma bastante tempo do filme, tem várias cenas de banda tocando, várias cenas de rodinha punk que não envolvem nenhum personagem relevante. É o famoso filler, né, que tá lá pro filme alcançar a sua 1h25, ou sei lá quanto tempo que esse filme tem. Mas pra dar o crédito de todos os filmes de terror e heavy metal que a gente já falou aqui na trecheira, eu acho que esse é o que tem a melhor dublagem de banda. As bandas realmente parecem que estão tocando aquilo que tá rolando na trilha sonora. Eu acho que essas duas bandas que estavam tocando ali eram realmente bandas de verdade que apareceram no filme com as músicas que eles fizeram. Então isso ajuda ali na interpretação, ajuda o filme. Só não sei se ajuda as bandas, né? Porque depois disso eles nunca mais foram vistos. Na parte slasher eu acho que o filme faz bastante coisa diferente, como eu disse. A principal é que ele não seguiu aquela lógica Scooby-Doo que estava popular na época, de ter um assassino mascarado e você ter que descobrir quem que tá por trás dessa máscara, qual desses personagens suspeitos é o assassino. Nesse filme, desde a primeira cena que o assassino liga pro programa da protagonista, a gente já vê o rosto dele ali. Só que a gente não sabe quem é esse cara, então isso acaba funcionando pra criar um mistério também. A gente sabe a cara dele, mas não sabe a identidade e nem a motivação. Mas a gente sabe que a protagonista conhece ele, porque ele usa um bagulho pra distorcer a voz dele quando ele liga pra ela. Se parar pra pensar, é quase um precursor de Pânico. E é engraçado que ela ainda faz uma referência a outro filme que usou isso antes, que ela fala que a voz dele parece com a do Fantasma do Paraíso, quando ele liga a primeira vez. Então olha só. Acaba que eu nem sei se esse filme classifica bem assim como um slasher mesmo. Porque o vilão é menos um Jason ou um Fred e parece mais
mais ser um serial killer mais realista, uma coisa meio Ted Bundy. Esse filme, apesar de estar indo na onda do Halloween, eu acho que ele pega muita coisa meio Hitchcock assim também. Esse suspense, essa coisa das ligações, o assassino misterioso e tudo mais. A gente acompanha esse assassino caçando as vítimas dele usando carisma mesmo. Ele flertando com as pessoas, ele sendo manipulativo, ele trocando de visual pra se disfarçar e mesclar melhor em ambientes diferentes, procurando as vítimas dele. É uma dinâmica bem diferente pra um slasher genérico de data comemorativa, né? Ele só se aproxima de um slasher mais tradicional no final, quando o assassino aparece usando uma máscara pra dar um susto na protagonista, que acabou sendo a cena mais conhecida do filme. É engraçado que você vê imagens desse filme na internet antes, você imagina que o assassino usa essa máscara o filme todo, mas não. Mas isso aí tem um motivo também pra ele usar nesse momento, como a gente descobre. A máscara era só pra dar um susto e fazer um terror psicológico na protagonista, porque quando ele tira, é revelado que ele é o marido da Blaze. Essa não é uma reviravolta muito chocante. Desde o começo o personagem do marido é mencionado, mas ele não aparece. Todo mundo fala que ele tá em algum bar aí, bêbado, largado, ele não tá atendendo o telefone, e aí fica por isso mesmo. Mas como os únicos personagens que tem alguma suspeita neles ali são o filho e esse marido fantasma que a gente nunca viu a cara, fica meio fácil de deduzir que o marido é o assassino, né? Ainda assim eu acho que é uma sacada legal, porque quando a protagonista vê ele no hotel que ela tava hospedada no final do filme, ela não reconhece ele imediatamente como uma ameaça. Então ela fica de guarda baixa, interagindo com o marido dela, mas a gente fica mais tenso, porque a gente sabe que ele é o assassino. O marido assassino é interpretado por um ator chamado Keith Niven, que fez um dos vilões do segundo filme do Dirty Harry. Eu tive que ir um pouco longe nessa, mas deu pra ir. Mas eu acho que ele manda bem aqui. Ele carrega bem o filme como essa figura meio assassino camaleão. Primeiro tem ele se vestindo de enfermeiro no sanatório mais estereotipado de Hollywood, que ele seduz uma das enfermeiras pra matar ela. E aí já é uma interpretação um pouco mais sóbria, um pouco mais sedutora. Depois ele muda a vibe, mete um bigode falso, uma roupa estilo disco e vai pra uma festinha tentar pegar umas mulheres. Ele fica mais descolado. Aí acontece uma cena meio cômica, meio tensa, que a garota que ele chama pro carro dele leva uma amiga e tem uma cena extensa dela tagarelando demais, falando um monte de coisa aleatória e o assassino perdendo a paciência. Eventualmente ele mata as duas e deixa os corpos pendurados em um playground abandonado, que é uma cena bem maneirinha. O último disfarce dele é de padre, mas é engraçado que ele não consegue fazer nada com isso, porque ele sem querer entra numa briga com os motoqueiros que ele atropela com o carro dele. Aí ele vai se esconder num drive-in, sequestra uma garota que tá em um carro estacionado, mas dois bêbados aleatórios param o carro e a garota consegue fugir. Eu acho que essa sequência de acontecimentos depende um pouco de personagens convenientes e paradas aleatórias demais, mas não é uma coisa que me incomoda muito. São umas paradas críveis ali, tipo, às vezes dá umas merda aleatórias no meio do seu plano mesmo, acontece. O que eu achei engraçado também é que, pra uma véspera de ano novo, tem muita gente nesse drive-in assistindo um giallo aleatório. Quem que faria esse tipo de coisa? Quem eu tô enganando, né? Eu faria esse tipo de coisa. Mas ok, todas essas ceninhas do assassino perseguindo, atacando gente e entrando em furada são divertidas de acompanhar. Mas uma coisa que esse filme peca, ainda mais pra um filme que teoricamente é um slasher, são as mortes. É o tipo de filme que não mostra muita coisa, ele não tem nada muito gráfico, as mortes geralmente são feitas com cortes entre as cenas, o que às vezes é usado de um jeito bonitinho pela montagem ali, mas no geral é um pouco decepcionante porque o que a gente quer é ver efeito, né? É ver a cena de morte mirabolante. Na morte da enfermeira, cada facada que o assassino dá corta pra alguém no sanatório soprando uma língua de sogra fazendo som, dá um efeitinho legal ali. Tem toda uma cena que ele faz a mulher andar até uma lata de lixo que ele tá escondido, daí ele aparece da escuridão pra dar um susto, que é ok, um pouco sem graça, mas funciona. Acho que a morte mais diferente do filme é quando ele sufoca uma das mulheres com um saco plástico que tem um monte de maconha dentro. Sem muito motivo, é só pra efeito cômico, sei lá. E tem uma outra parada que eu acho decepcionante também, que quando o Zé Maldade liga pra protagonista no começo, ele fala que vai matar alguém com quem ela se importa na virada lá da meia-noite. E aí, ele nunca faz isso. Ok que ele mata a melhor amiga dela no começo do filme, mas isso é antes da ligação e antes de bater meia-noite, então assim, não conta. No resto do filme, ele só tá matando umas mulheres aleatórias que ele encontra na rua. A protagonista não tem ideia de quem elas são, então não tem essa conexão emocional que ele faz parecer que vai ter. Acaba que depois que o assassino é revelado como marido, ele também fica bem sem graça, porque a motivação dele é meio merda. O cara é só um maluco que odeia a mulher mesmo e faz um discurso sobre como nenhuma mulher presta e por isso ele quer matar todas elas. E isso fica implícito que é porque ele tá muito ressentido de que a Blaze é mais bem sucedida do que ele e que sustenta ele, né? É aquilo, né? Até onde motivação vai, é uma coisa bem realista, como eu disse, bem pé no chão. Combina com esse assassino slasher serial killer. Mas sei lá, cara, eu acho que eu prefiro meus slashers
slashers mais bobinhos mesmo, com trama de vingança mirabolante, coisa mais estúpida. Tem uma outra cena que o detetive que tá investigando o caso chama um doutor, psicólogo, sei lá quem, pra explicar sobre o assassino. Que é curioso também, porque ele chega dando toda uma justificativa que não serve pra nada e o doutor nunca mais aparece. Mas o que ele fala é que o assassino tava mutilando os peitos das mulheres e por isso ele tem problemas com a mãe. O que é uma parada meio foda-se, porque o marido assassino nunca fala sobre isso, nunca coloca isso como uma motivação, a gente não sabe como era a relação dele com a mãe e eu acho que isso não importa. De novo, isso parece que tá sendo feito pra jogar a suspeita no Grant Kramer, mas a gente sabe que não é ele. O mais chocante disso, na real, é que o filme não mostra nenhum peito mesmo, não tem nada de nudez. Se não tivesse essa fala, eu nem ia perceber que o assassino tava fazendo isso. O que pra um filme da Canon é um puta autocontrole, tá ligado? Tem também a parte policial da trama, claro. O assassino faz a Blaze passar uma gravação de áudio com um assassinato num programa ao vivo dela. Tu imagina que isso faria no mínimo ela cancelar o programa, né? Mas isso é justificado com a polícia pedindo que ela continue ao vivo, porque é o único contato que eles têm, a única pista que tem pra encontrar o assassino. E eu gosto dessa parte da trama, acho que é criativo, é um bom motivo pra ela manter o show rolando. E aí tem dois policiais principais. O detetive é meio foda-se, é o típico policial inútil de filme de terror. Ele no começo não leva a ameaça a sério porque fala que o público da Blaze só tem maluco, então é só mais um maluco ligando pra ela. E depois quando ele começa a levar a sério e tenta entrar em contato com esse público pra falar sobre o assassino que tá à solta, ninguém leva ele a sério, porque os punks na plateia não gostam de policial. Então ele recebe do mesmo jeito que ele dá. Achei isso engraçado. Mas aí tem o personagem do sargento, e esse cara é brabo. Ele é muito competente. Quando eles descobrem que a protagonista é o possível próximo alvo, ele se recusa a deixar ela sozinha, e quando o marido aparece do nada lá no hotel, ele imediatamente fica suspeito do cara. O marido consegue entrar no hotel que tava em lockdown, porque ele se disfarça de policial ali, ele dá o jeito dele. Mas ele fala pro sargento que foi o empresário da protagonista que liberou a entrada dele, e a protagonista fala que é marido dela mesmo, então é de boa, não precisa investigar o cara. Em um filme slasher normal, provavelmente o policial só aceitaria isso e ia embora e deixar a protagonista sozinha com o assassino. Mas o sargento não liga, ele vai lá verificar a informação e confirma que o cara invadiu o hotel mesmo, que ele é o assassino. O cara acordou nesse dia e falou: porra, hoje eu vou fazer o meu trabalho. Infelizmente, depois disso, ele só toma um chute na cara e fica desmaiado o resto do filme, mas pelo menos ele mandou bem no momento que ele teve. O ato final do filme fica meio chato, o assassino tá tentando matar a protagonista do jeito menos prático possível, usando um elevador. Assim, é uma cena bizarra, é diferente, mas eu acho que a direção não passa muito bem, o terror dela tá sendo levantada ali num poço com vários andares de altura. Não ajuda nada que tem uma montagem meio cômica, né, que fica cortando pra cenas aleatórias do show de metal o tempo todo, e também pra dois maconheiros doidaços que estavam dentro do elevador ali enquanto essa cena toda tá acontecendo, sem entender por que essa porra tá subindo e descendo o tempo todo. Eventualmente os policiais encurralam o assassino e impedem esse plano bosta dele, então ele só se mata se jogando do prédio, e aí ele vira um bonecão estilo Cacete Planeta caindo ali. E aí vem o final da trama, né, que a mãe é resgatada pela polícia, entra numa ambulância, mas aí o filho reaparece, ele vai até o pai morto dele, pega a máscara dele e assume como novo assassino. Ele mata o motorista da ambulância da mãe e sequestra ela. Ao mesmo tempo, a rádio diz que tá batendo meia-noite no fuso horário do Havaí, que é um quinto fuso horário dos Estados Unidos que não estava sendo contado junto com os outros. E eu acho isso muito legal, porque tu acha que o perigo acabou quando bateu a meia-noite na Califórnia ali, que era o último, né? Mas aí tem esse outro fuso horário que eu imagino que a galera deva esquecer que existe, e aí tem mais uma chance do assassino atacar de novo. Então fica muito implícito que o filho mata ela no final quando dá essa última meia-noite. E por mais que o ato final seja um pouco decepcionante, esse lance do fuso horário a mais ali que aparece, eu acho que é um final bem impactante e bem espertinho. E fica essa dúvida que eu disse, né, se o filho estava envolvido na tramóia o tempo todo ou não. Porque o pai fala sobre o filho como se ele não quisesse que o filho ficasse noiado igual ele. E acho que se ele coloca o filho na trama de assassinato que ele tá fazendo, isso meio que é contraditório, né? Mas ao mesmo tempo, o comportamento do filho ao longo do filme indica que ele sabe que tem alguma coisa rolando. Que ele tá tentando avisar a mãe sobre isso, mas ela ignora ele, então acaba que não tem como ele fazer nada. Então, ou ele era um cúmplice o tempo todo, ou ele tava bem ali no caminho de já surtar e começar a própria onda de assassinato, porque ele tá fazendo umas paradas muito loucas o filme todo, né? Ele ia começar a matar a gente pra chamar a atenção da mãe daqui a pouco. Acho que o filho acaba sendo o personagem mais interessante do filme, apesar dele ser ignorado e não fazer muita coisa por boa parte da trama. Mas eu acho que esse justamente é o drama do personagem, né, que ele é ignorado, então faz sentido. Enfim, eu gosto bastante desse filme, pra falar a verdade, apesar dele ser bem tosco. É óbvio que ele tem vários problemas, é uma trecheira, mas eu acho que ele tem uma trama bem criativa
criativa e um assassino diferente o suficiente de outros slashers contemporâneos, né? Como eu já disse várias vezes aqui. Então, no geral, eu acho que isso faz dele um filme de terror de data comemorativa que é bem decente e bem subestimado. Então é isso, pessoal. Esse foi o Réveillon Maldito e até a próxima.